Olá, meu querido irmão. Hoje nós vamos ver aquele texto que é tão central e tão importante no meio cristão, especialmente o meio evangélico. Usamos esse texto muitas vezes no nosso evangelismo, estudos, um versículo inclusive que é obrigação de todo cristão decorar, e um texto muito profundo, muito complexo, que é Efésios capítulo 2, semente 10. Vamos lá então para Efésios capítulo 2. Nós vamos ver apenas alguns versículos, não vamos ver todo o capítulo não. Bom, primeiro, obviamente, ele é Deus, e o que Deus fez por nós, ele nos deu vida. Isso é extraordinário, todo mundo sabe que ele nos deu vida, mas o texto ele fala muito do que Deus fez e do que nós éramos. E exatamente o versículo 1 fala isso: estando vós mortos. Note essa palavrinha mortos aqui, ela é extremamente importante para a gente entender a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa. Veja que só pelo versículo 1 nós podemos ver que é impossível para o homem ser salvo. Ele não consegue. Por quê? Ele estava morto. Romanos, Paulo vai escolher a palavra escravo, que também não tem autonomia para fazer, para escolher. Aqui, morto é ainda mais enfático. Mais ainda, não simplesmente mortos, mas estávamos mortos nos nossos pecados. Delitos, pecados são palavras aí similares. Então, Deus nos deu vida, por quê? Porque nós estávamos mortos. E essa vida não podia vir de nós. Essa vida só poderia vir exclusivamente de Deus. Nós estávamos mortos e não poderíamos fazer nada a não ser continuar mortos. E aí que entra Deus maravilhoso que nos dá vida. Agora, olha só como o tempo verbal é impressionante nesse texto, porque ele fala aqui, o tempo verbal, ou a ideia verbal, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua, tarari. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações, e tarari, tarará. Paulo está nos mostrando uma realidade impressionante aqui. Essa ideia de que estávamos mortos, de que andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, tudo isso são ideias passadas. Subentende-se, dá a entender que o cristão verdadeiro, que ganha a vida de Cristo, ele é transformado por Deus, ele não anda mais segundo o curso deste mundo, ele não anda mais segundo as inclinações dessa carne. Lembra o texto que nós decoramos lá de Gálatas? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E exatamente isso, Deus ele fez uma transformação de tal forma que a nossa velha vida se tornou passado e nós agora vivemos uma vida completamente nova. Bom, agora como era essa velha vida? Voltando ao versículo 2 aqui, era uma vida que seguia um curso, né? Tipo, Maria vai com as outras, onde o mundo ia, nós íamos atrás e fazíamos tudo igual. Então agora a moda é fazer isso e todo mundo faz isso, agora a moda é ter tal coisa e todo mundo tem tal coisa. Nós seguimos a cultura deste mundo. Mas não só isso, nós seguimos o príncipe da potestade do ar, Satanás. Nós seguimos aquilo que ele queria. E, por sinal, é o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, aqueles que desobedecem, a quem atua nessas pessoas é o próprio Satanás. E o versículo 3, ele vai além. Ele diz que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da nossa carne, mas não somente da carne, mas também dos pensamentos. Ou seja, eu faço o que eu quiser porque a vida é minha. O cristão ele já não pode falar isso porque ele não faz o que quer, a vida não é dele, a vida é de Cristo. O cristão ele faz a vontade de Deus, ele faz a vontade de Cristo. Tudo mudou na vida do cristão, porque estava morto e agora tem vida, a vida de Deus, a vida de Cristo. Antes andava segundo Satanás, agora anda segundo Cristo. Antes fazia a vontade da carne, agora faz a vontade de Deus. Antes fazia tudo aquilo que pensava, agora faz aquilo que Deus pensa. A vida do cristão mudou radicalmente. Eu quero dizer que Paulo está sugerindo, pode estar sugerindo aqui, que se tua vida não mudou radicalmente, se você continua fazendo aquilo que teus pensamentos mandam, você continua seguindo
o curso deste mundo, você continua fazendo a vontade da carne, eu quero dizer para você que você não tem fé, você não foi salvo e você continua nas mãos do diabo, porque o que Deus faz é uma transformação completa, profunda e radical. Deus, ele não falha não. Se ele não fez essa obra na tua vida, é porque você ainda não é salvo. Pelo menos é o que está sugerindo Paulo nesse texto aqui. Versículo 4. Mas Deus, muito bem, vamos voltar para Deus. Quem é Deus? Ele é rico em misericórdia, ou seja, ele não nos dá aquilo que merecemos. Se merecemos o inferno, então ele nos salva do inferno. Tá bom? Então, em primeiro lugar, porque ele nos deu vida, mesmo estando nós mortos, porque ele é rico em misericórdia. Segundo ponto, porque ele tem um grande amor com quem nos amou. E finalmente, por causa da graça de Deus, é que nós podemos ser salvos. O versículo 5, ele volta a falar uma ideia passada, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, uma ideia passada aqui, o que Deus fez, o Cristo fez, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós tivemos vida, mas nós estávamos mortos. Quando é que isso tudo aconteceu? Quando estávamos mortos. Ou seja, a salvação ela tem que ser pela graça, porque eu não podia fazer nada, eu estava morto. O que o morto pode fazer? Nada. Quando é que Deus me salvou? Quando é que Ele me deu vida? Quando é que Ele fez alguma coisa? Quando eu estava morto. Poderíamos pensar, não, Ele me deu vida para que eu pudesse escolher. Bom, é uma ideia interessante, mas o texto não está falando isso. Eu estava morto quando Deus fez a obra completa, segundo a misericórdia dele, segundo o amor dele e pela graça dele. Ele fez tudo isso quando eu não podia fazer nada. Pois bem, aí entra no texto maravilhoso que todos nós decoramos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Deixa eu sublinhar os salvos aqui também, é importante. Isto não vem de vós. Quando a Bíblia diz isto não vem de vós, ele pode estar se referindo a 4 coisas diferentes: ou graça, ou salvação, ou fé, ou o conjunto. E eu creio que esse texto está falando do conjunto. A graça não vem de vós, a salvação não vem de vós, nem a fé vem de vós. É dom de Deus, ou é presente de Deus. Tudo isso vem de Deus. Talvez você se pergunte, não, Rony, mas a fé não vem de Deus. Como assim a fé não vem de Deus? Bom, deixa eu explicar que o texto está falando que nós estávamos mortos. Pergunta, um morto pode crer? Não, o morto ele não pode crer até que tenha os seus olhos abertos, até que Deus faça a diferença e a transformação na vida dele. Por isso eu creio que até mesmo a fé é dom de Deus. Nós éramos incapazes de crer e Deus, na sua infinita misericórdia, amor e graça, nos transformou a tal ponto que foi possível a nós termos fé. Então sim, a graça, a salvação e a fé, todo esse conjunto vem de Deus. E para mim isso é inegável, é dom de Deus. Veja, a salvação, a fé, a graça, ela não vem de obras. Por quê? Para ninguém se gloriar ou para ninguém se orgulhar. Tá bom? Salvação é somente pela fé. Nada do que você faz ou pode fazer ou deixa de fazer vai fazer com que você mereça mais ou menos a salvação. Porém, entretanto, o versículo 10 ele é muito importante. Ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Vou sublinhar o feitura também, né? Nós somos feitura dele. Dá até para falar alguma coisa aqui do grego, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Criados em Cristo Jesus, e veja, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha, é impressionante isso, porque se nós formos ver aqui, não de obras no versículo 9, e lá no final então, para boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para praticar as boas obras. E faz todo sentido, porque eu estava morto. Como um morto pode praticar uma boa obra? Não pode. Então Deus me salva, Ele me dá vida, Ele transforma o meu coração, transforma os meus pensamentos para que eu pratique boas obras, como filho de Deus, como amado de Deus. Veja, primeiro vem a salvação e a capacidade de fazermos boas obras. E Deus nos salvou não simplesmente para andarmos em ruas de ouro, não!
Deus, ele nos salvou para boas obras, ele nos salvou para praticarmos boas obras. E veja, essas boas obras, elas foram premeditadas por Deus, elas foram pensadas por Deus antes da fundação do mundo. De antemão, Deus, ele preparou essas obras para que andássemos nela. Então talvez você pense, puxa vida, eu tô com preguiça de fazer isso, tô com preguiça de evangelizar, tô com preguiça de ajudar. E você está pensando no agora, mas saiba que todas essas coisas, essas boas obras, Deus já preparou e já pensou nessas boas obras muito antes de você nascer, muito antes do mundo ser feito. Deus já estava pensando nas boas obras que você iria andar. E você está falando que está com preguiça, ou que não quer por essa razão, ou por aquela razão. Extraordinário, estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com o meu tempinho, o meu lazer ali na praça, o meu lazer na televisão. Estou tão preocupado com as minhas coisas do cotidiano. Mas sabe, Deus, ele preparou algo diferente para a tua vida e faz tempo que ele está preparando. E eu quero dizer com isso que talvez seja coerente. Esquece talvez, com certeza é coerente que você viva aquilo que ele planejou para a tua vida, que você viva para boas obras, que você, ao invés de fazer a vontade do teu pensamento e da tua carne, você viva a vontade e o pensamento de Deus, que é praticar as boas obras, porque você é salvo, porque você foi transformado, porque você foi mudado. A obra de Deus, ela é perfeita e maravilhosa, porque nos deu a oportunidade de ir até o céu e andar em ruas de ouro. Mas bem antes disso acontecer, Deus já nos dá a oportunidade de viver para o inteiro agrado dele. A salvação é muito além de brincar de igrejinha e comparecer nos cultos uma vez por semana. A salvação, ela implica em vida autêntica, dia após dia, para a honra e glória dele. Muito mais do que ler a Bíblia, é ter um relacionamento com a palavra de Deus e com Deus da palavra. Como está a tua vida? Você está agindo como um salvo para a glória de Deus, para boas obras? Ou você ainda está vivendo uma vidinha religiosa e medíocre, achando que está sendo bom o suficiente para merecer algo de Deus? Eu espero que realmente, como justo, você viva pela fé para agradar a Deus. Não só no dia de hoje, mas essa semana e o restante dos teus dias. Que Deus o abençoe.